Doutor Rodrigo já retornou. Estou fixando aqui o comentário. Vou convidar novamente o doutor Rodrigo para essa transmissão. Infelizmente, ao vivo acaba acontecendo aí alguns probleminhas técnicos. Eu acho que o meu fone acabou a bateria e aí por isso caiu a transmissão. Peço desculpas. Nós estávamos em qual ponto mesmo, doutor Rodrigo? Acho que naquela parte da questão dos terceirizados, né? Da quantidade de valores devidos. E o doutor falou a respeito da reforma trabalhista, né? Que iria trazer esse aumento aí de demandas, possivelmente, por conta de ser bem recorrente. Acho que foi mais Sim, ou menos esse o nosso ponto. sim. Eu acho que eu segui falando ainda, acho que a doutora não me ouviu, mas estava falando né, sobre o elemento de regionalidade, as diferenças que nós temos muito grandes no país, temos muitas atividades econômicas e também de porte de empresas. E esses são fatores que delimitam, definem também algumas diferenças de tipos de processo. Eu vou lhe dar um exemplo, doutora, de um mesmo tipo de pedido que, dependendo da situação, dependendo do tipo de empresa e da localidade, ela diferencia bastante o tipo de demanda. Pelo menos pessoalmente, eu vejo que praticamente todos os processos que eu tenho atuado nas duas regiões, nos dois estados do Brasil que eu atuei, que são muito comuns, que é a hora extra, jornada de trabalho. Praticamente todos os processos, ou quase todos os processos, eu vejo esse tipo de pedido de jornada de trabalho. Mas mesmo o tema da jornada de trabalho e horas extras, ele se diferencia em relação à localidade em que se desenvolveu a relação de emprego. Veja, aqui na cidade que eu moro, que é Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, eu imagino que tem um perfil parecido com o perfil de Brasília, porque são cidades que vivem em função de serviços, apesar de Porto Alegre ter bastante indústrias também, mas vivem em função, ou tem uma atividade econômica muito intensa no tema de serviços. E aqui, especificamente, os processos trabalhistas relacionados à jornada de trabalho costumam ser relacionados ao não cumprimento dos deveres de fiel registro dos pontos, registro dos controles de jornada, algum tipo de fraude, alegação de fraude no registro de jornada, esse é o maior tipo de demanda dentro desse tema horas extras. Trabalhei, logo depois de trabalhar em Porto Alegre, fui trabalhar numa outra cidade, que é uma cidade da região metropolitana, que é uma cidade industrial, né? Grande parte, a maior parte dos processos são processos de indústria, que é o município de São Leopoldo, que estava inclusive de aniversário. O município estava de aniversário semana passada, que é inclusive o aniversário da imigração alemã. Foi a primeira cidade de imigração alemã no Brasil. E São Leopoldo, que tem muitas indústrias, principalmente indústrias de metal mecânica, os pedidos de horas extras normalmente eram relacionados à possibilidade de prorrogação de jornada quando o trabalho é insalubre também. Então, como a atividade de indústria costuma ter insalubridade, os pedidos de horas extras tinham essa ligação. Atualmente, eu sou juiz titular da Vara do Trabalho de Frederico Westphalen, que tem um outro perfil econômico, nem de serviços, né, como Porto Alegre ou como Brasília, nem de indústrias, como São Leopoldo, mas tem perfil principalmente de agroindústrias. É uma região de muitos frigoríficos importantes de abate de animais. Então, é a atividade econômica, se não majoritária, que gera, pelo menos na minha percepção pessoal, o maior número de processos. E lá também tem muitos pedidos de horas extras. E esses pedidos de horas extras lá da cidade, normalmente são relacionados à jornada de trajeto, jornada em itinerary, né? De identificar e decidir se esse tempo de trajeto pode ou não ser considerado como integrante da jornada de trabalho, por via de consequência dar direito às horas extras. E outro tipo de processo que é muito comum também na Justiça do Trabalho são os processos acidentários, de doenças e acidentes ocupacionais, que também são muito comuns. E vejam, mesmo nesse tipo de processo, a localidade ela diferencia muito o tipo de demanda. Mesmo se a gente fechar no tema acidentes e doenças ocupacionais, a localidade diferencia muito o tipo de demanda. De novo, esses três exemplos dessas três cidades que eu atuei e posso falar com mais propriedade. Porto Alegre, assim como Brasília, que tem muito setor de serviços,
As doenças e acidentes são normalmente relacionados à postura, doenças articulares, síndrome do túnel de carpo, trabalho de digitação, de movimentos repetitivos, que são muito próprios do setor de serviços. Em cidades industriais, como São Leopoldo, os processos mais comuns de acidentes eram processos de desacusia neurosensorial, que é a perda auditiva gerada pelo ruído, pelo barulho. A indústria metalmecânica costuma ter muito barulho, nem sempre se consegue diminuir o elemento e faz com que as pessoas percam a audição. E Frederico Westphalen, que tem atividade econômica muito marcada pela agroindústria, a maior parte das demandas acidentárias são de amputações, de as pessoas que ou amputações de dedos, de mãos, de braços, morte trabalhando, pessoas que se machucam nesse tipo de atividade. Vou lhe dar um exemplo de uma cidade, não aqui do Rio Grande do Sul, mas quando eu trabalhei no norte do Paraná, que era uma região de indústria moveleira, se faziam móveis lá, reflorestamento, plantava eucalipto e pinos, e dessas árvores, essa madeira faziam móveis. E lá, o que era mais comum, os processos, eram de amputação de dedos, pessoas que perdiam os dedos. Eu me dei conta disso de um modo muito dramático, numa audiência, em que eu percebi que todas as testemunhas, o autor e o preposto, todos eles tinham um dedo faltando, ou um dedo ou uma falange do dedo faltando, porque é uma indústria que mutila muito as pessoas. Então, a gente vê que tem esse elemento de regionalidade é importante para a gente definir, entender quais são as situações que têm maiores descumprimentos de normas trabalhistas. Doutor. Entendi. Então, quer dizer que, principalmente nesses casos, como a gente tem as verbas trabalhistas, é algo comum a todos os estados, né? A qualquer atividade econômica que é desenvolvida no estado. Mas quando a gente vai descendo ali para os mais recorrentes, aí entra nessa esfera da atividade econômica desenvolvida naquela região, né? Que vai ocasionar uma maior procura, uma maior supressão, né, desses direitos. Seria mais ou menos isso, então, em resumo, né? Sim, e se a gente conseguir deixar um item que possa ser compartilhado por todos os locais, eu vejo que o item mais comum são os descumprimentos de pagamento de verbas rescisórias em operações de terceirização de serviços. Porque normalmente, ou de forma extremamente corriqueira, ocorre da empresa de terceirização, de prestação de serviços, desaparecer e não fazer o pagamento das verbas para os seus empregados. E aí, aquela responsabilidade que era subsidiária passa a ser responsabilidade integral direta, vai ser da empresa tomadora de serviço, porque não vai ter quem cobre. A empresa de terceirização desaparece e acaba tendo que pagar toda a conta é o tomador de serviços. Entendi. E é aquela coisa, por isso que a terceirização vale tanto a pena, né? Porque no final acaba que a empresa ela se esvai, desaparece, não paga, né? E fica com um lucro, digamos, maior ainda, porque não pagou absolutamente ninguém, né? Então, por isso que acaba sendo vantajoso, porque é aquela questão, você paga tão menos para poder aquela empresa prestar o serviço, mas como aquela empresa consegue prestar aquele serviço por aquele valor tão pequeno? É porque ela vai negligenciar os direitos, não vai pagar realmente o que ela deve, né? Não vai pagar seus empregados corretamente. E uma dúvida, que aí é minha pessoal mesmo, porque eu percebo, eu trabalhei algum tempo como advogada de sindicato, e eu percebo essa questão das verbas rescisórias, como isso é recorrente. E é um cálculo matemático, muitas vezes, né? Não se tem muita discussão, assim, a não ser que seja, por exemplo, um aviso prévio que foi cumprido em casa, que aí se pensa, né? Se tem talvez uma pequena discussão, será que se converte em indenizado ou não? Mas, no geral, é muito certo do que precisa ser pago. O doutor acha que talvez houvesse, vamos dizer, uma terceirização dessa parte da justiça trabalhista para que os sindicatos, de repente, fizessem isso e, não sei, de repente, como se fosse uma justiça arbitral. O doutor já pensou em alguma ideia para poder ajudar o judiciário a evitar de ter tanto tumulto com questões que são tão básicas? Bom, o
a redução de ações trabalhistas ela passa essencialmente pelo estabelecimento de uma cultura diferenciada que eu ainda não vi implementada no Brasil, que é a da necessidade de cumprimento das leis, das regras, sem que haja alguém de toga ou de arma que faça com que as pessoas cumpram. Porque, lamentavelmente, eu percebo, digo isso com muita tristeza, que nós temos ainda uma cultura do descumprimento, uma cultura de tentar levar vantagem de diminuição de custos com a sonegação de direitos, com a redução dos custos com a sonegação de direitos sociais, não pagar direitos trabalhistas, não pagar direitos previdenciários. Por enquanto, não vejo ainda com muita certeza de eficácia o compartilhamento de responsabilidade de decisão com instâncias que não sejam estatais. E digo isso pelas experiências recentes que nós tivemos nos últimos anos. Nós tivemos, no final dos anos 90, o começo dos anos 2000, a criação de comissões de conciliação prévia, foram previstas aí na lei e acabaram não funcionando. E acabaram não funcionando porque, lamentavelmente, não estou dizendo que todas foram assim, mas uma grande parte delas foi constituída com o objetivo de fraudar, de criar prejuízos para os empregados, de fazer de conta que estavam conhecendo de litígios e, na verdade, servia para tentar imobilizar ou esterilizar o direito constitucional de petição. Então, não vejo hoje no Brasil condições de estabelecimento de uma justiça arbitral ou algo do tipo, porque lamentavelmente, as nossas experiências recentes nesse tema não foram muito felizes aí, com esse tipo de experiência. Então seria realmente uma mudança de mentalidade, né? Porque a lei, ela existe, ela é totalmente cumprível, né? Só falta mesmo essa mudança de mentalidade de realmente cumprir o que já está determinado e evitar, igual o doutor disse, de que alguém tenha que dizer que precisa cumprir, porque já está lá dizendo que deveria ter sido cumprido, né? Mas é muito triste, né? Uma questão muito triste, porque, assim, muitas pessoas saem prejudicadas, né? Os trabalhadores saem prejudicados diante disso, porque é uma situação de desemprego já que produz a redução ali daquele valor, né, mensal que era usado como seu alimento. Então já tem essa extinção desse valor. E aí ainda não recebe o valor para poder se manter até encontrar um novo trabalho, um novo emprego, né? Então, seguindo o nosso roteiro que a gente tinha feito, com relação a essa quantidade de demandas e essa sonegação desses direitos que são tirados aí dos trabalhadores, o que as empresas poderiam fazer para tentar priorizar aí o seu trabalhador e para evitar que ele tenha que ir até o judiciário para ter os seus direitos garantidos? Acho que a pergunta tem uma resposta até um pouco óbvia, né? Mas eu gostaria que você falasse para a gente sobre isso. Oi, doutora, me parece que, para mim também, eu acho que a gente está pensando a mesma coisa. A melhor forma de evitar esse tipo de problema, evitar processos, evitar o não cumprimento das regras, é ter um bom aconselhamento. É ter o aconselhamento de bons advogados trabalhistas. Porque, lamentavelmente, a gente vê muitas vezes, eu vejo isso de forma muito seguida na minha atividade jurisdicional, empresários chegarem na sala de audiência e a gente vê que eles não agiram por mal, não deixaram de fazer o pagamento de verbas, de considerar certas regras, não porque queriam fraudar, mas porque não tinham conhecimento, não tinham orientação correta sobre isso. Quem deve dar orientação de como cumprir a legislação trabalhista são advogados trabalhistas. Tá? Com todo o respeito e consideração que eu tenho para contadores, para administradores, quem tem o conhecimento necessário para saber o que tem que ser pago, o que não tem que ser, como é que deve ser feito, é o advogado trabalhista. E, infelizmente, no Brasil, nós temos grandes advogados trabalhistas, boas universidades, temos uma formação consistente, mas precisa ter utilização por parte dos empresários. Então, é importante que a gente defina e reconheça quais são os motivos dos descumprimentos na legislação trabalhista. E aqui eu coloco duas grandes justificativas para os descumprimentos. Em primeiro lugar, as situações de desconhecimento.
em que o empresário não sabe exatamente de que forma proceder. Porque, vamos ser sinceros, o nosso direito do trabalho não é fácil, não é simples, ele é complexo. É só a gente pensar o seguinte: a dificuldade que é, até hoje, para a gente entender o que é tal da hora reduzida noturna, que é um negócio maluco. É um negócio pirado demais. Você tem que explicar que uma hora de noite não tem 60 minutos. Uma hora à noite não tem 60 minutos, tem menos tempo, sabe? Eu tenho a impressão que quem inventou a hora reduzida noturna é alguém muito perverso, porque para fazer esse cálculo é extremamente difícil, é muito chato. Então, para a gente que é especialista e gosta disso, a gente tem essa dificuldade de fazer esse cálculo e entender. Imagina para quem é um pequeno empresário e microempresário, é muito difícil. Então, só fazendo um parênteses, de interrompendo e fazendo uma graça, é um absurdo essa pessoa que criou, e se for parar para pensar, mais absurdo ainda, nós gostávamos disso, né, Excelência? Como Verdade. pode? Verdade. Quer ver outra maluquice que foi inventada, que fizeram isso para fazer maldade com o contador, com o RH da empresa? É fazer o cálculo do recibo diário do trabalhador intermitente, que tem que receber no dia o fundo de garantia do dia, as férias diárias e o 13º diário. Meu Deus, quem é? Eu tenho solidariedade com o contador, com o administrador de empresa. Olha, receba a minha solidariedade, que eu tenho que fazer esse tipo de cálculo. Então, se para a gente é difícil isso, imagina para quem não tem a formação correta e não gosta desse tema. Então, os pequenos empresários, eu sei que sofrem muito com isso, e a gente precisa ter esse olhar de sensibilidade em relação a eles também, e principalmente orientar para que eles procurem advogados trabalhistas, especialistas, que consigam dar uma orientação correta. Sim. O outro tipo de campo de descumprir... Pois não. Só fazendo um outro parênteses, que é até uma opinião sua, mas está envolvido aí com este assunto, na sua visão de juiz, aquela visão antiga que a gente tinha, que juiz trabalhista ele é pró-empregado, né? Ele não vai olhar a empresa está sempre errada. Você acha que isso mudou com o passar dos anos, com a evolução da legislação, apesar de ainda termos, né, o princípio pró-operário tão vivo? Bom, essa é o tipo de ideia que aparece de pessoas que não conhecem, né? De pessoas que desconhecem, que falam sobre isso. É o tipo de preconceito, ideia, desculpa, eu vou ter que adjetivar, tipo de ideia idiota de gente que não conhece. É irmã da ideia das pessoas que dizem que direitos humanos é direito dos bandidos e não conseguem compreender o aporte civilizatório que são os direitos humanos, direitos fundamentais. Ambiental, que também protege o meio ambiente. Então, direito também pode ter lado no sentido de reconhecer que as partes não têm a mesma capacidade, não têm a mesma potência econômica. E para tentar deixar um pouquinho mais plana essas diferenças, que estabelecem alguns privilégios, alguns benefícios à parte mais fraca. Isso é algo intrínseco à ideia de direito do trabalho, direito do consumidor, etc. Então, eu acho que aos poucos esse tipo de ideia idiota ele vem sendo diminuída, né? Vem sendo substituída por concepções um pouco mais científicas, um pouco mais compreensivas da realidade. Mas a gente estava falando sobre os motivos dos descumprimentos. Então, o primeiro deles é o desconhecimento. O segundo deles, aí já não é desconhecimento. Aí é situações em que dados empresários, dados empreendimentos resolvem economizar com a redução de obrigações. E aí é muito comum que essa redução de obrigações para economizar passe a ser o não pagamento, o não cumprimento de obrigações previdenciárias e obrigações trabalhistas. Isso é algo que é problemático. É problemático, em primeiro lugar, para o próprio empresário, que eventualmente vai ser condenado, vai ter que pagar multas, vai ter problemas com isso. Em segundo lugar, é ruim para o próprio, evidentemente, para o empregado, porque afinal as pessoas ainda vivem do salário, elas se alimentam do salário nesse sentido amplo, e quando não há pagamento, as pessoas passam fome, as pessoas passam necessidade.
Então, nós temos dois problemas individuais, o empresário e o empregado. Mas temos outros problemas também. Toda a coletividade, todo o Estado é prejudicado com o descumprimento de regras de direito social. O Estado é prejudicado, estrito sensu, na medida em que não faz o recolhimento de impostos, em que não recolhe previdência social. A gente vê todos os dias, sempre, né, no noticiário, problemas dos rombos previdenciários. Bom, o maior justificador do rombo previdenciário é a sonegação de previdência feita pelo próprio empresário, que tem um empregado e não recolhe a previdência, ou faz de conta que não é empregado, faz de conta que é trabalhador autônomo e não faz o recolhimento da previdência. E quem vai um dia ter que pagar essa conta somos nós que fazemos os recolhimentos previdenciários. A falsificação do vínculo de emprego faz com que não haja recolhimento de diversos tipos de tributos, não apenas de contribuições parafiscais, de contribuições previdenciárias. É a sonegação do vínculo de emprego que faz com que os produtos sejam sem garantia, sejam produtos inseguros, porque não tem cumprimento, não tem a fiscalização do Estado para essas atividades. E, principalmente, o descumprimento, a sonegação de direitos sociais, ele causa um grave prejuízo ao próprio grupo de empresários. Porque os empresários que cumprem os direitos sociais vão ter uma redução da sua lucratividade, porque, afinal, o colega que está descumprindo, ele diminui o seu custo do seu produto, pode vender um produto mais barato ao custo da sonegação de direitos previdenciários. Ou seja, ele promove uma concorrência que é totalmente desleal com quem é honesto, com quem faz os pagamentos corretos. Mas temos ainda um outro problema, ainda derivado disso, que é um problema de redução do mercado de consumo. Na medida em que não há o pagamento da integralidade dos direitos sociais, nós temos uma redução da renda do próprio trabalhador, e quem compra os produtos dos empresários são os trabalhadores a partir do seu salário. Então, quando a gente fala de descumprimento de regras trabalhistas, a gente não está falando unicamente do empregado que deixa de receber o que seria de direito, embora isso já seja bastante grave. A gente está tratando de um descumprimento de uma regra geral de concorrência e de azeitamento do próprio capitalismo, do mercado concorrencial. Não existe capitalismo, não existe mercado concorrencial sem direito do trabalho. É o direito do trabalho que garante que os custos de produtividade eles vão ser o mesmo em toda a região, em toda a localidade. E aí, quem vai ter maior lucratividade? O empresário que vai se inserir com maior capacidade, com maior sucesso dentro do mercado, não é aquele que descumpre a lei, mas aquele que tem melhor produto, melhor capacidade de apresentar o seu produto e se inserir no mercado consumidor, mercado de produção. Doutor. Sim, é uma situação bem complicada, é um efeito cascata, né? E a gente está vivendo isso, assim, agora em grande escala, com esse número de demissões por conta da pandemia, né? E a gente vê o reflexo na economia, na inflação, enfim, em todos os mercados, né? Por conta dessa situação. Então, realmente, o mercado de trabalho, ele tem muita influência em grandes áreas econômicas, né? Diretamente. E seguindo, se fosse possível, né, você dizer alguma coisa que o trabalhador poderia fazer para resguardar os seus direitos. Há algo que os trabalhadores possam fazer na situação de trabalhador, né, de empregado, para ter os seus direitos garantidos? Bom, eu creio que não depende exatamente do empregador ter os seus direitos garantidos, mas depende essencialmente da atuação de uma concepção de uma cultura de honestidade e de cumprimento das regras por parte do empregado. Creio que o que melhor pode fazer o trabalhador para ter uma melhor fiscalização dos seus direitos, isso sim, é ele compreender sobre a necessidade e a importância da organização coletiva. As organizações coletivas, os sindicatos, as associações de classe, essas são essenciais para a fiscalização, para a orientação do empregado, para que possa lhe dar assistência jurídica, inclusive, para ele avaliar o que está correto, o que não está correto. Então, me parece que a organização coletiva
o fortalecimento dos sindicatos, se associar ao seu sindicato, fazer o pagamento da contribuição sindical de forma voluntária, é o que melhor pode fazer. Porque, lamentavelmente, a força dos empregados ele não está na individualidade, mas está na organização coletiva, na capacidade de organização coletiva. Me parece que esse seria o item mais eficaz para uma melhor prevenção por parte dos empregados do descumprimento de regras trabalhistas, doutora. Certo. E, assim, encerrando, né, esse assunto, eu procuro fazer lives um pouco curtas para evitar cansar, né, para o pessoal que assiste conseguir ver de forma tranquila, não ficar muito maçante. Então, encerrando esse assunto que você trouxe várias informações interessantes para a gente a respeito desse panorama, né, da justiça trabalhista, qual seria o modelo ideal aí para o direito trabalhista? Qual seria o mundo, um cenário ideal para a justiça do trabalho, para os trabalhadores e até para os empresários também, para que tudo funcionasse de maneira mais adequada? Qual seria esse mundo utópico? Seria um mundo ideal? Essa é uma pergunta quase filosófica para tratar e não tenho a pretensão de dar uma resposta completa. Mas no campo estrito do direito do trabalho, eu acho que começaria com o estabelecimento de uma cultura de cumprimento de regras, sem que haja necessidade de fiscalização, sem apostar apostar no descumprimento de que ninguém vai descobrir. E eu creio que assim a gente teria condições de alcançar relações de trabalho mais estáveis. Creio que também deve passar pelo fortalecimento das instituições coletivas, dos sindicatos, das associações empresariais, principalmente as associações empresariais direcionadas para os pequenos, para os microempresários, que dê orientação jurídica para eles, de orientação contábil, de como proceder. Acho que isso, tenho certeza que isso ia ser muito importante. Uma compreensão transcendente da importância que tem o direito do trabalho e a justiça do trabalho para garantir a pacificação social, para fazer com que os conflitos individuais e coletivos do trabalho não se transformem em violência. Porque a justiça do trabalho e o direito do trabalho são um instrumento de garantia de pacificação. Sem justiça do trabalho e sem direito do trabalho, os conflitos trabalhistas se resolveriam, como diz aqui na minha terra, ou no planchaço do facão, ou no relampejar da adaga. Ou seja, vai se resolver nas vias de fato. E creio que isso não é interessante para ninguém. A compreensão de que essas instituições, Justiça do Trabalho e Direito do Trabalho, elas são amigas dos bons empresários. Aqueles que se dedicam à atividade empresarial, direcionados para o cumprimento da lei, para o cumprimento das regras, cumprimento da Constituição, e que querem se inserir no mercado a partir de regras justas de competitividade, sem deslealdade. Se todos cumprirem as regras postas para todos, vai vencer quem tiver mais competência e mais esforço. Fora disso, nós temos gangsterismo. E para isso, felizmente, nós ainda temos instituições de Estado para que se operem os concertos. Doutor, quero agradecer de novo o convite, agradecer a oportunidade de a gente conversar sobre esses temas. É algo que é importante para a valorização, inclusive, da advocacia trabalhista, para mostrar como a advocacia trabalhista ela é essencial para qualquer tipo de empresário. Nós temos uma legislação complexa, burocrática, às vezes, de direito do trabalho, e se tivermos bons advogados trabalhistas, eu vou ter menos trabalho, eu vou ter menos sentença, e eu vou ficar muito feliz se isso tudo acontecer. Agradeço a oportunidade, desejo sucesso aí nas próximas lives, doutora, e fico sempre à disposição para que a gente vá conversando e vá desenvolvendo melhor temas correlatos do direito do trabalho. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Tenho certeza que sua agenda é bem cheia, mas foi muito, muito bacana todo esse seu conhecimento que você brindou a nós nessa noite. E também me coloco à disposição dentro da minha pequenez para poder lhe ajudar a fazer lives no futuro. Acredito que o pessoal deve ter gostado muito aí, porque é muito bacana agora com essa questão das redes sociais. Agora, assim, né, coisas de alguns anos para cá. E que a gente tem esse acesso aí aos magistrados, né, que não são deuses totalmente inacessíveis. E é tão interessante conversar com vocês e saber a opinião de vocês
sobre assuntos, sobre a aplicação da legislação, sobre a solução dos problemas, sobre as garantias dos direitos. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço a todos que assistiram aí, a live vai ficar gravada e tenham uma boa noite. Obrigado, boa noite e fiquem com Deus todos. Até mais. Tchau, Rodrigo. Tchau.